Bom dia a todos, aqui é o Pablo Bittencourt, economista da Fiesc. Hoje é dia 5 de agosto. Eu queria comentar essa grande perda de valor de ativos no mundo todo, especialmente de empresas listadas em bolsa. No Japão a gente chegou a ter um circuit break, né, que é uma parada do mercado por causa da intensidade da queda, chegou a 12%, e é evidente que isso leva a grandes preocupações na economia mundial. Bom, acho que a primeira coisa é que grandes elementos, assim, ajudam a explicar o que está acontecendo no mundo. Esse enorme medo, né? O medo do medo que está tomando conta dos mercados. A primeira coisa é os dados de emprego nos Estados Unidos, que vieram em forte baixa, né, uma taxa de desemprego de 4,3%, dificuldade de geração de emprego no mercado de trabalho. Esses dados vieram na sexta-feira, né, bem importante dizer isso, bem depois da reunião do FED, né, do Comitê de Política Monetária, que foi na quarta. E o Goldman Sachs aumentou a probabilidade de recessão nos Estados Unidos, que estava em 12%, aumentou para 25%. Então isso causou um enorme estresse, evidentemente, mas some-se a isso que o Banco do Japão modificou a sua política de juros, que vinha negativa. Desde 2016, a taxa de juros no Japão era negativa, nominalmente negativa, né? E ela passou para o território positivo em março desse ano para 0,1, agora na última semana passou para 0,25 e com perspectiva de aumento, né? Até comentei com uma enorme intervenção no mercado de câmbio, enfim. Além disso, ainda a gente tem a guerra entre Israel e o Irã, né? Eu vou colocar assim de maneira... Claro que não é uma guerra aberta, mas é uma guerra em que os aliados, né, do Irã estão financiados pelo Irã numa guerra contra Israel. Então isso tem um impacto sobre os preços do petróleo, porque o Estreito de Hormuz é ali perto e passa um terço da produção mundial de petróleo passa por ali, e evidentemente que isso pode elevar os preços de petróleo. Então a gente teve na última semana um fortíssimo estresse por conta desses grandes preços da macroeconomia mundial, e fica a pergunta: qual é o impacto disso, para onde isso pode levar? Bom, a primeira coisa é que, evidentemente, que se os dados nos Estados Unidos continuarem vindo abaixo do esperado, ou muito abaixo do esperado, certamente a gente vai ter mais estresse no mercado mundial, no mercado de moedas mundial. Engraçado que a economia dos Estados Unidos entra em recessão, em probabilidade de recessão, e o dólar se fortalece. Se fortalece porque os títulos, as treasuries americanas, são um ativo de risco muito baixo, né? E além disso, é um mercado financeiro muito profundo, muito enraizado, então de alta liquidez. É claro que as pessoas acabam fugindo para o dólar, né? E isso valoriza a moeda dos Estados Unidos e desvaloriza dos demais países. Então, se os dados continuarem vindo ruins, a gente pode efetivamente ter problemas maiores na taxa de câmbio aqui da economia brasileira bom, aí a gente tem uma reverberação bem negativa sobre a inflação aqui. Caso contrário, isso deve arrefecer, essa intensidade do medo deve arrefecer, e a gente aumenta a probabilidade de um soft landing, né? E não de uma recessão. Então a taxa de câmbio tenderia a voltar aqui no Brasil, a voltar ao patamar que opera hoje. Acho que é assim, bem importante ter em perspectiva duas coisas. A primeira é que no Brasil o mercado de trabalho está forte, muito diferente dos Estados Unidos. A gente está aqui mostrando uma queda da taxa de desemprego, um crescimento acima do esperado da atividade econômica. Eu vou chamar a atenção de um dado bem importante aqui para a indústria. Na atividade industrial em junho, a expectativa era de crescimento de 0,4%. O crescimento veio de 4,2%, quer dizer, bem mais forte do que o esperado. Eu vi hoje de manhã os índices de aquisição dos gerentes também fortes, acima do mês passado.
enquanto que nos Estados Unidos eles têm vindo um pouco abaixo, né? Os índices de compras dos gerentes, os índices de atividades têm vindo um pouco abaixo. Então, acho que esse é o primeiro ponto. A gente está em desalinho com o que está acontecendo nos Estados Unidos. Agora, e também no mundo todo. O que acontece que é determinante aqui, o segundo elemento que me parece super determinante, é que o mercado permanece em pânico ou gerando essa grande volatilidade até que as autoridades monetárias entrem em pânico. Quer dizer, até que as autoridades monetárias tomem atitudes enérgicas. Tá? E aí a gente tem uma dificuldade, porque os bancos centrais só vão voltar a se reunir daqui a 1 mês e meio. É bastante tempo, então, né, para que o mercado vá reagir. O grande problema, a meu ver, nisso é que enquanto não vêm os dados, enquanto a gente não tem um aumento da perspectiva, enquanto uma melhora das perspectivas e enquanto os bancos centrais não agem, uma desvalorização da moeda brasileira adicional ao que a gente já tem vai frear o nosso processo de recuperação da atividade industrial em especial, né? A indústria, como eu disse, cresceu 4,2% em junho, quando o esperado era 2,4%, mostrando que a atividade da indústria está voltando a crescer num ciclo econômico explicado por fatores que eu já falei em outros momentos, mas que também depende de uma queda da taxa de juros a partir do início do ano que vem. Quer dizer, a continuidade dessa trajetória de crescimento depende muito de taxa de juros. E aí é que, se a taxa de câmbio ficar muito alta por mais tempo, como está hoje, certamente a gente não vai continuar nessa recuperação. Tudo isso é super importante, quer dizer, esse ambiente internacional ele é muito importante. Eu vou seguir fazendo leituras mais intensas, especialmente sobre os dados de inflação e desemprego nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, porque diversas das boas notícias da economia brasileira não estão sendo captadas no mercado porque existe essa piora no mercado internacional. Tá? Para a gente ter uma ideia, né? O governo anunciou que o contingenciamento de 15 bilhões para esse ano pode ser ainda maior, né? Sinalizou isso no final da semana passada, mas mesmo assim a desvalorização continuou, né? A desvalorização da moeda brasileira continuou. Bom, acho que é isso que eu queria comentar por enquanto. Logo que eu tiver novo entendimento ou que vierem dados mais interessantes, eu comento aqui. É isso, obrigado a todos e até o próximo áudio.